pode dar de dica pra turma aqui que quer cantar? Sim. Gosta de cantar no chuveiro ou gosta de cantar profissionalmente, karaokê e tudo mais. Nossa. E para as pessoas que estão, os cabeludos que estão se aventurando em talk show, também o que a gente pode também, né, dar uma orientação aí. Pode começar então, eu acho que tem... complementando. Pronto. Acho que tem 3 coisas principais. Eu acho que é a questão da rotina geral de saúde, tem a questão da pré-apresentação ou do pré-compromisso vocal que você tem, e aí uma questão mais de preparação vocal. Então, a primeira coisa é como é que está a sua rotina geral de vida, como é que está a sua alimentação, como é que está a sua hidratação, como é que está a sua qualidade de sono, como é que estão os seus horários livres de lazer e os seus momentos de fazer exercício físico. A voz ela é produzida pelo corpo. Se o corpo estiver cansado, sua voz vai estar cansada, não tem como fugir disso. Olha então, que legal isso. É exatamente, tanto é que tem muitas pessoas, muitos cantores e muitas pessoas que falam, que chegam pra gente com várias dessas queixas vocais, e quando a gente vai examinar a vida dessa pessoa, tá uma bagunça, e só o fato da gente começar a tentar regular algumas coisas, a queixa vocal já diminui, ou então essa pessoa tem melhores chances de melhora, porque como organizou tudo, ela consegue ter aquele tempo que ela não tinha para fazer exercício vocal. E a voz se torna mais saudável. Exatamente. Por isso É cuidar da corda vocal, né? Exato. Por isso que a voz não é só laringe. Sim, vai muito mais. É um mais. fato. Quando você Perfeito. fala isso, é um fato. Voz e quando não é você dá esse exemplo de se a pessoa está cansada, ela vai apresentar uma voz cansada. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Exato. Porque Você fica mais monótono, velocidade também. Você vai processar, né? Na hora que, eu quero falar tal frase, aí você fala, o que é que eu quero falar mesmo? Nossa, parece que tá até com problema de memória. Mas, né, é uma questão de cansaço. Então, só a modulação, né, tudo isso vai estar diferente. E se pegar uma pessoa nesse grau assim, recomenda umas férias, né? Descansar um pouco. Né? Dormir Viu, bem, diretor? Né? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Maldivas, não conheço. Não, mas isso é muito bom. Então, mas existe um exercício para se fazer, para aquecer a voz. Porque eu vi... E quando eu brinquei com vocês, que eu achei que... Na verdade, eu não brinquei. Falei sério. Eu achei que era uma moto que tava... Por que vocês fizeram um brrr, que vocês estavam aquecendo? O que tem de... Vamos pensar assim. 3 exercícios de aquecimento de voz. Perfeito. Pode ser? Posso Claro. pedir para você assim? 3 exercícios para todo mundo aqui aprender. Coisa fácil que a pessoa possa aprender agora com a gente e fazer em casa, né? Pronto. No início do dia dela, não sei qual. Estou falando início do dia, mas não sei se é no início do dia, ou se é só no início, ou se é antes da atividade. Aí é com vocês, vocês são os mestres. Eu sou só um aprendiz. Legal. Acho que antes da gente passar os exercícios, é interessante isso que você falou. Quando a gente está pensando em aquecimento vocal, a gente tem que fazer alguma coisa próxima, é realmente jogo de futebol. A gente está entrando para jogar, o cara não vai chegar lá ele vai começar e terminar o aquecimento dele meia hora antes do jogo. Porque se não deu a hora do jogo, ele já desaqueceu completamente. Então assim, a gente tem que aquecer, o aquecimento tem duração média de 15 minutos. Então, não adianta eu chegar 1 hora antes, aquecer minha voz e só começar a falar ou fazer o meu programa, apresentar o meu show 40 minutos depois. Vai esfriar. Vai esfriar. Então, assim, a última coisa que você tem que fazer antes de começar é o aquecimento. Porque aí você garante que a sua voz vai estar aquecida. E o aquecimento vocal, ele vem principalmente para prevenir lesão de prega vocal. Além de colocar tudo para funcionar e você estar preparado, ele previne lesão. Então, essa é a principal coisa, que é diferente dos exercícios de terapia vocal, que aí você vai fazer mais vezes ao dia, tem uma duração maior. Aquecimento vocal tem duração de 5 minutos no máximo. Principalmente quando a gente está com coisas mais tranquilas para falar, para fazer, tom normal de voz, enfim. E aí eu acho que pensando nisso, acho que os 3 exercícios, vê aí, Dê, o que você recomendaria primeiro? Ele aprendeu a tirar o pino da granada e jogar no colo. Genial, aprendeu rápido. Exatamente. Aprendeu muito rápido. Mas, assim, ainda antes da gente passar o exercício, eu acho que vale a pena a gente trazer em consciência o que é a voz. Porque a gente, para fazer o exercício, a gente tem que ter uma consciência, né?
Então, o que é a voz, né? A voz, então, ela é algo que a gente traz sentimento, mostra como que a gente está no dia. E então, ela tem 3 pilares fundamentais. Que então é a respiração. Tem que ver se está respirando tudo bem, tudo funcionando. Porque na hora que a gente respira, né? Então, sobe, né, o ar e vai fazer que as pregas vocais vibrem. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na respiração. Então, respirando legal, não tô com insuficiência, eu não tô falando assim, ofegante. Né? Então, um dos pilares é a respiração. O segundo pilar, a gente vai falar de prega vocal, questões de laringe. Então, se eu tenho alguma lesão, se eu estou com rouquidão, fenda, né, que são o que mais aparece aí de questões comportamentais da voz, então tem que olhar para essa laringe, essa prega vocal, tá tudo bem? Ok. Terceiro passo, ressonância. A gente vive em São Paulo, tudo poluído, né? Imagina, um ar bom. Né? A gente vai puxar o ar, não consegue. Você puxa o ar, você puxa o ar, vem um filtro de um caminhão no peito. Você fala, meu santo Deus. Então, essa parte que a gente chama de ressonância, que vai ser nariz, língua, lábios, palato, que vai modular a voz, tem que estar tudo ok também. Então, se um desses 3 pilares não estiver funcionando, a gente não vai produzir uma voz boa. Então, só esse pequeno parênteses para a gente trazer em consciência o que é a voz. Então, tem muita coisa que envolve para que a gente possa produzir a fala, né? A voz. E acho que um dos exercícios que é fantástico, a gente sempre fala, passa para os nossos pacientes, as nossas professoras que sempre estão com a gente, é a vibração de língua, que é o que a gente estava fazendo. Ligando a moto, ligando a motoca. Entendi, ligando a motoca aqui. A gente vai trabalhar a respiração e vai trabalhar as pregas vocais e um pouquinho de ressonância, né? Então, a gente respira e faz... bem baixinho. Não pode forçar, senão a gente lesiona a prega vocal. E a ideia não é forçar, é um aquecimento, né? É um aquecimento. Então, o João gosta muito de falar disso, né? Quanto mais confortável possível pra você. Tem gente que chega, a gente tá tudo tensionado, né? E vai... Não, esquece. Não é isso, a ideia não é essa. Não é essa. Não sei se dá pra ver. Então, tem que estar muito bem relaxado. Então, você respira e... bem baixinho, jogando o ar todo para baixo, não o ar aqui em cima, que é importante. Então, às vezes as pessoas sentem tontura, porque a gente respira errado. Totalmente errado. A gente joga tudo aqui, né? Então a gente vai falando, vai com o ar aqui em cima, mas o ideal é tudo aqui embaixo. Então esse é um exercício. Se não consegue vibrar a língua, vibra lábios. A mesma coisa, bem baixinho e sutil. Geralmente a gente pede umas 8 repetições, puxa o ar e... tudo aqui embaixo até eu acabar, né? Isso é um dos exercícios. O outro exercício que a gente pode chamar que é o finger kazoo, que é famoso, né? Que a gente puxa, coloca o dedo aqui à frente. Deixa eu ver aqui. Respira aí. Também é um exercício que você pode fazer. E tem um outro que eu gosto muito de usar, que é... a gente vai pegar as fricativas, que é o som do V. Tá. O Z e o J, que é a mesma coisa. Respira. Muitos cantores, muita gente usa esse daí. Esse daí é o mais famoso. Esse daí é o mais... É que, na verdade, esse é o som que eu mais ouvia na noite. Nos camarins, nos bastidores, era o que eu mais ouvia. Era esse daí. Agora, confesso que os outros 2 não se ouvia tanto. Então, aqueciam, mas não aqueciam da forma correta ainda por cima, né? Então, vamos pensar assim, para os 3... 8 repetições? 8 repetições. Maravilha, não, já tô montando a minha série aqui. Já. Isso, pensando sempre na respiração, não pode se sentir cansaço, não pode forçar as pregas vocais, tem que ser muito suave, porque aí depois você começa a sentir até um relaxamento facial. Então tem às vezes professores que ai, nossa, eu relaxei tanto, tô todo relaxado, né? Perfeito. E ainda tem a questão do alongamento, que a gente gosta de passar. Alongamento de cervical. Como assim, mano? Agora vai pra você de novo. Agora vai mostrar alongamento. Alongamento cervical é muito bom. Alongamento cervical, por quê? A gente fala assim, ó, tenso, né? A gente super tranquila aqui, tensão. Aí eu vou falando assim, desse jeito, eu atingo prega vocal.
Então, a gente gosta de passar sempre esse alongamento antes de fazer os exercícios de aquecimento. Tá. Né? Então, você vira o pescoço para um lado, conta até 10. Aí do outro, conta até 10. Para baixo, conta até 10. Acima, conta até 10. Você faz 3 repetições. E aí você relaxa a cervical. E aí você parte pro aquecimento. E parte Exato. pro aquecimento. Então alonga primeiro, depois parte pro aquecimento. Exatamente.